Paz e bem. Vamos aos recados da noite? Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez à Corrente do Bem, do Lar Francisco de Assis, nessa noite de sexta-feira, mais uma sexta. Estamos aqui já há bastante tempo. Mas, como sempre falamos, não há barreiras físicas que nos distanciem quando a nossa proposta é de propagar o bem, de estarmos unidos pelo amor. Então, que sejam todos muito bem-vindos a mais essa corrente do bem do Lar Francisco de Assis. E a quem estiver vindo pela primeira vez, sintam-se acolhidos na nossa casa, no ambiente virtual do Lar Francisco de Assis, mas onde podemos sentir todas essas vibrações da espiritualidade que está sempre conosco para esse lindo trabalho, onde podemos nos unir em prece, nos unir em vibrações amorosas, em vibrações positivas. É um momento de nos reequilibrarmos, de estarmos novamente conosco, olhando para dentro. É uma proposta, de sermos luz a iluminar, em primeiro lugar, a nossa casa mental, ao nosso interior, e a nossa casa, né, onde habitamos, modificando toda a ambiência dos nossos lares, toda a atmosfera fluídica. Quando mudamos a nossa sintonia, mudamos a nossa vibração. Então, a nossa proposta é que possamos ser, durante esses momentos, nos lembrarmos, né, de sermos luz a iluminar a cada um de nós, a cada um daqueles que estão conosco, a todos aqueles que temos em nossas intenções. E hoje nós vamos receber mais uma vez o nosso companheiro do Rio de Janeiro, o Márcio Santos Nascimento. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Márcio. Daqui a pouco, depois da prece, eu vou pedir a você para desbloquear o seu microfone e, mais uma vez, conversar conosco nesse momento da Corrente do Bem. E hoje o Márcio vai trazer um tema bastante interessante, que é Descobrindo o Esperanto. Então, vamos aqui aguardar para ver o que o Márcio, né, preparou para a gente nessa noite, intuído com certeza pela espiritualidade, né, que está sempre à frente, de qualquer trabalho que realizamos. Então, que sejam todos bem-vindos. Vamos lembrar de pegar aquela água que a gente sempre pede, uma garrafinha ou um copo de água, que na prece final a gente pede aos espíritos que estão conosco para que magnetizem essas águas, transformando no remédio que cada um de nós necessita no momento para o nosso reequilíbrio, para a nossa reharmonização, para que possamos, nos reorganizarmos, nos reestruturarmos, para, de novo, buscarmos um equilíbrio, né? Porque temos tantos desafios o tempo todo, principalmente nesse momento de grandes enfrentamentos, mas sabemos que através dos desafios é que crescemos, se a gente assim souber aproveitar. Então, que possamos, nessa noite, como em todas as outras, refletir um pouco mais em relação a cada um de nós, a nossa estada aqui, nessa grande oportunidade reencarnatória que estamos tendo. Vamos aproveitar também para reforçar os nossos pedidos de ajuda para o nosso jantar social do Pão de Francisco, jantar que é servido todas as sextas-feiras, em parceria agora com a paróquia Santo Antônio. Vamos contribuir, né? A gente sabe que muitas vezes a gente vai começando a contribuir, depois vamos tendo algumas dificuldades ou até mesmo
caindo um pouco no esquecimento, mas sabemos que temos irmãos que aguardam por esse jantar. É o momento deles poderem também ter uma refeição, eh, trabalhada, feita com tanto amor, né, e que também é remédio para esses companheiros espirituais, que estão aqui encarnados no momento, numa condição, né, de necessidades maiores do que cada um de nós. Cada um contribui com aquilo que puder, com o valor que puder. Às vezes, como a Cristian fala, o valor de uma quentinha, né, então a gente, está colocando aí na tela, o telefone do Lar Francisco de Assis, o Zap, onde cada um que faça o seu depósito na conta que está também descrita aí no vídeo, por favor, encaminhe o comprovante, né, com a referência de ser do Pão de Francisco, ou se você quer ajudar o lar, eh, na manutenção das suas atividades, né, das suas despesas, também escreva lá Lar Francisco de Assis, que aí essa doação já vai ser devidamente encaminhada. Então, gratidão a quem puder ajudar, é o bem que a gente pratica, né, e através desse bem a gente é que é o mais ajudado, com certeza. Então vamos fazer a nossa prece da noite, para que possamos, né, pedir autorização para chamarmos o nosso querido companheiro para nos brindar mais uma vez com as suas palavras. Então vamos todos nesse momento fechar os nossos olhos, vamos acalmando as nossas mentes, os nossos corações. Vamos mudar a nossa frequência vibratória e nos conectarmos com os companheiros espirituais que se encontram conosco para esse trabalho da noite. Vamos preparar as portas espirituais dos nossos lares para receber o nosso Mestre Jesus, que disse sempre estar conosco, que nunca nos abandonaria. Muitas vezes somos nós que nos afastamos e nos sentimos abandonados. Então, nesse momento, Deus, nosso Pai de amor, de bondade, Jesus, irmão querido, nosso Mestre, nosso Guia, Maria, nossa Mãe espiritual, Francisco de Assis, mentor do Lar Francisco, companheiros espirituais que aqui se encontram conosco para o trabalho da noite. De joelhos em espírito, Pai, te pedimos nesse momento a tua permissão para realizarmos mais uma palestra da Corrente do Bem nessa noite de sexta-feira. Que possamos nessa noite, cada um de nós, estar aqui plenos, entregues a todo esse trabalho que vai muito além do que os nossos olhos materiais podem enxergar, do que os nossos ouvidos materiais podem ouvir. Que tenhamos nessa noite ouvidos de ouvir, olhos de ver, coração de sentir, e que possamos ser focos de luz a iluminar os nossos lares, a iluminar os nossos arredores, a iluminar a todos aqueles que temos em nossas intenções. Te pedimos, Pai, por cada família aqui representada. Te pedimos pelo nosso lar Francisco de Assis, que todo o amparo, toda a proteção chegue à nossa casa, para que possamos seguir firmes nessa caminhada do bem e do amor. Te pedimos, Pai, que o palestrante da noite, o nosso irmão Márcio, possa receber toda a luz, todo o amparo, toda a proteção, para que ele possa ser um instrumento
nas mãos dos grandes companheiros espirituais, a nos trazer hoje as palavras que necessitamos ouvir. E que as suas reflexões abram mais portas para cada um de nós, para que dessa forma possamos nos olhar e nos ver, e olhar também com mais clareza e mais compaixão para os nossos irmãos. Que essa noite possa ser de luz, de paz, de amor e de esperança. Que assim seja, Pai querido, graças a Deus. Então agora, Márcio, seja mais uma possa sentir toda a proteção espiritual a te envolver nesse momento, e o microfone agora é seu, e nos brinde mais uma vez com as suas palavras. Paz e bem. Boa noite a todos os irmãos e irmãs que estão nos ouvindo. Eu vou fixar aqui para ficar melhor para mim. Bem, então, boa noite a todos, que a paz de Jesus possa permanecer nos nossos corações, que na noite de hoje possamos nos sentir bem e sermos felizes, como Jesus espera que sejamos, fazendo bem a nós e aos nossos irmãos. Eu agradeço imensamente à casa a possibilidade de ter trazido, de estar permitindo eu vir aqui falar sobre o Esperanto, a língua internacional. Por isso, esse tema tão maravilhoso, tão bonito, descobrindo o Esperanto, talvez para alguns irmãos e irmãs que estejam nos ouvindo seja algo novo, então descobrindo, e para quem já ouviu falar, eu espero que a palestra de hoje possa fortalecer esses ensinamentos. Então nós vamos começar com uma apresentação de slides, e então descobrindo o Esperanto. O Esperanto é a língua internacional neutra, e eu vou pedir, se eu pus direito, se eu organizei bem o meu PowerPoint, que os tópicos aparecessem um a um. Quando eu mandei, eu acho que foi um a um. Se não puder, não tem problema nenhum. Nem sempre a gente se acha com a tecnologia. Eu acho que não vai dar, né? Que ele aparecesse um por um. Ah, tá. Bem, então vamos ficar com todos os tópicos aí. Como os irmãos estão vendo, então, o Esperanto, ele é uma língua. O Esperanto é uma língua, assim como o francês, o inglês, o italiano, o português. Esses idiomas que a gente fala, assim é o Esperanto. O Esperanto é uma língua. E, enquanto língua neutra, ele não tem nenhuma ligação política, religiosa, nenhuma ligação racial, por ser uma língua neutra. E os objetivos da língua Esperanto é facilitar a comunicação entre pessoas que falam idiomas diferentes. Então, o Esperanto foi uma língua criada em 1887, para uma língua, para um instrumento de comunicação relativamente jovem, criada em 1887, e tem o objetivo de facilitar a comunicação entre pessoas que falam idiomas diferentes. Mas o Esperanto possui um diferencial. Primeiro, que é uma língua planejada. Espero estar sendo claro. O que a gente quer dizer com uma língua planejada é que ele não é de nenhum povo. Foi uma pessoa que num determinado momento da vida dela, ela disse assim: eu vou criar uma língua para ajudar as pessoas a se entenderem melhor. Essa pessoa foi um missionário, o nome dele era Zamenhof, esse era o nome de família. Ele então criou a língua. O Esperanto é uma língua planejada, ele foi criada para facilitar a comunicação entre as pessoas de culturas diferentes, de línguas diferentes. E
Um dos diferenciais dele é que o Esperanto possui uma alma. Por trás do estímulo, do incentivo das pessoas de aprenderem a língua Esperanto, existe o que poderíamos chamar de uma ideologia chamada de romaranismo, que prega a necessidade de menos guerras, menos preconceitos, mais paz entre os seres humanos. É o que a gente chama de a ideia interna do Esperanto. O criador da língua Esperanto e muitos de nós esperantistas, não todos, porque o Esperanto é uma língua neutra, é usada por quem quiser aprendê-la. Então, existem esperantistas ateus, esperantistas muçulmanos, esperantistas espíritas, católicos, os mais diversos tipos de esperantistas. A pessoa aprende a língua, usa a língua, ela é esperantista, é um usuário da língua Esperanto. Mas para muitos esperantistas, ah, o Esperanto ele é um meio para um fim maior, que é um entendimento mais completo entre os seres humanos, e por conta disso, através de uma língua neutra, a gente conseguir se ver mais como irmão, a gente se vê de uma forma mais fraterna. É a ideia interna do Esperanto. E enquanto um recurso cultural da humanidade, o Esperanto, é importante ressaltarmos isso, por isso eu escrevi aí no slide, ele não vem eliminar as línguas nacionais. Então, o Esperanto não é contra as línguas nacionais, é justamente o contrário. O Esperanto, ele vem para preservar as culturas locais e minoritárias, que são todas patrimônios da humanidade. Então, o Esperanto, usando um linguajar mais usando uma linguajar mais, digamos, atual, o Esperanto é politicamente correto, porque o Esperanto ele vem para preservar as línguas. Nós, esperantistas, somos defensores da democracia linguística. A gente defende que todas as línguas estejam no mesmo pé de igualdade. A gente defende que se eu for aprender italiano, que eu não aprenda italiano porque eu sou obrigado para botar no meu currículo, que eu aprenda italiano porque eu gosto de aprender italiano. Se eu for aprender inglês, que não seja porque não seja por uma obrigação, porque eu tenho que conseguir um emprego melhor ou ganhar mais, mas que eu busque esse aprendizado, o aprendizado de outras línguas, ah, pelo simples prazer de aumentar a minha cultura. Talvez para alguns de nós não esteja muito claro, mas existe, assim como existe uma dominação militar, uma dominação psicológica, existe uma dominação cultural e linguística também. E o Esperanto vem para, eu diria até acabar mesmo, diminuir essa dominação ideológica. Dentro disso, que aí a gente poderia desenvolver várias reflexões, eu quero destacar algo que talvez não esteja claro para todos que estejam me ouvindo. Algumas línguas estão desaparecendo, principalmente as línguas minoritárias. Há línguas indígenas na América do Sul, na Polinésia e em outros lugares que estão desaparecendo. E assim como tem pessoas que se preocupam com as tartarugas que estão morrendo, com animais abandonados, enfim, as pessoas abraçam as mais diversas causas, a causa de nós esperantistas é a democracia linguística. É que as pessoas se entendam por uma língua comum, sem imposição cultural, sem imposição econômica. Eu creio que já devo ter sido bastante claro em relação aos objetivos da língua internacional Esperanto. E como o Esperanto foi uma língua planejada, ela foi criada exatamente para facilitar essa comunicação, possui uma gramática extremamente simples, uma gramática que é regular, o Esperanto é todo fonético, ele possui na sua composição todas as características que fazem com que ele possa cumprir, desempenhar esse papel de ser a língua internacional. Bem, indo para o próximo slide, um dos questionamentos que talvez alguns irmãos comecem a fazer seja, mas
por que que estão falando sobre cultura? Porque isso é cultura, né? Estão falando sobre uma língua em plena casa espírita, em plena reunião pública. É porque o movimento espírita, assim como outros movimentos religiosos pelo mundo, apoiam a língua Esperanto. No livro Orientação ao Centro Espírita, organizado pelas federativas, enfim, organizados pelo movimento espírita, um livretinho organizado pela FEB, esse trecho que eu tirei aí é do livro de 2006. Ele diz o seguinte: o Conselho Federativo Nacional, na parte das recomendações e observações gerais, como está aí no slide, capítulo 12, no item 27, ele diz, ele recomenda às casas espíritas favorecer o estudo do Esperanto pelo seu elevado princípio humanitário e sentimento de fraternidade universal que desenvolve e por mostrar-se como elemento auxiliar na difusão da doutrina espírita em outros países. Então a gente percebe que o Esperanto tem duas características aí: a questão de poder divulgar o espiritismo e uma outra característica que é de fortalecer em nós, que buscamos a nossa transformação moral, buscamos ser homens de bem. O Esperanto nos inclina para essa vivência da fraternidade, que ainda não é fácil para a maioria de nós espíritos reencarnados. Mas não é só isso. Como a gente pode observar no slide seguinte, há um livro que foi escrito através do Francisco Cândido Xavier, na verdade foi uma mensagem, depois virou livro, intitulado, e que ganhou o título de Esperanto como Revelação, em 1976. Um dos maiores poliglotas, um dos homens mais cultos que já pisaram na face da Terra, anônimo, um homem chamado Francisco Valdomiro Lorenz, ele escreveu, após desencarnado, escreveu através do Chico, uma mensagem do Chico Xavier, uma mensagem onde ele dizia que o Esperanto foi criado no mundo espiritual e que esse problema da comunicação entre nós, os encarnados, essa questão sempre preocupou as elevadas esferas espirituais que se preocupam com a transformação do nosso planeta para um mundo melhor, com a nossa transformação moral. E um desses missionários ligados ao destino dos povos da Terra reencarnou, recebeu o nome de Lázaro Luiz Zamenhof, o criador da língua Esperanto, e criou o Esperanto. Ele criou, junto com inúmeras equipes espirituais ligadas à fonética, filologia, gramática, ele criou a língua Esperanto. Aí a gente conclui que, na verdade, Zamenhof não criou a língua aqui na Terra, ele descobriu. Claro que ele teve que ter todo um desenvolvimento intelectual na Terra para poder materializar essa criação que já existia no mundo espiritual. E se nós voltarmos aos slides, vocês irão ler que nos últimos tópicos, Zamenhof, ele instituiu academias foram criadas academias, podemos entender até verdadeiras universidades, onde se estuda Esperanto no mundo espiritual, onde os espíritos estudam lá para reencarnarem e do lado de cá difundirem esse ideal que é a língua internacional. Antes disso, num livro editado em 1954, intitulado Memórias de um Suicida, um dos personagens já fala sobre a língua Esperanto. E olha que, embora Memórias de um Suicida tenha sido editado em 54, se virmos o prefácio, Ivone Pereira nos adverte, ela nos informa, nos informa que o livro, na verdade, já tinha sido escrito, as páginas dele, alguns capítulos, já desde a década de 30, mas que ela esperou. Então, em 1930, já tínhamos academias de estudo do Esperanto no mundo espiritual. Então, na Terra, a primeira gramática do Esperanto, 1887. Mas já havia toda uma programação no mundo espiritual. Mas não só Francisco Valdomiro Lorenz escreveu isso através do Chico Xavier. Se nós formos ver, é uma ideia que me vem aqui agora, eu não sei se ela é correta. No início do Evangelho, segundo o Espiritismo, Kardec comenta ali sobre a autoridade da doutrina espírita, ou é o início do Evangelho ou do Livro dos Espíritos, onde ele diz que
a gente pode considerar como um ensino espírita quando vários espíritos por diversos médiuns trazem a mesma informação e se essa informação não vai contra a lógica, contra o bom senso. Então é sinal de que a gente pode considerar aquele ensinamento como um ensino espírita. E vários médiuns, vários espíritos por diversos médiuns nos trazem as mesmas informações. Existe Esperanto na espiritualidade e ele será a língua do futuro. Bezerra de Menezes, através de Ivone Pereira, o autor do Memórias de um Suicida, através da Ivone Pereira. Emmanuel tem uma mensagem de 1940, através do Chico Xavier. Ismael Gomes Braga, grande esperantista, através do Divaldo Franco. Enfim, vários espíritos, através de diversos médios, trazem essa mesma informação. Então, para nós espíritas, isso tem um peso diferente porque é um indício de que realmente, inclusive, e Ismael Gomes Braga escreve isso, o Esperanto será uma das maravilhas do terceiro milênio. Se nós somos homens e mulheres do terceiro milênio, nos esforçamos por sermos criaturas melhores, buscamos nosso autoconhecimento e uma vivência do Evangelho, dentro das nossas possibilidades, vamos buscar aprender o Esperanto, ou apoiarmos essa causa, porque vamos estar antenados com vamos estar antenados e nos sintonizando com esse mundo melhor, esse mundo de regeneração, esse planeta mais feliz que nós estamos semeando, que nós estamos transformando com os nossos esforços de transformação interior, com os nossos esforços de estudo, eu diria mesmo com os nossos sofrimentos e sacrifícios do dia a dia como cristãos que cada um de nós, dentro do seu entendimento, dentro da sua possibilidade, dentro da sua maturidade emocional, está buscando ser. Voltando aos slides, então, creio que já tenha ficado claro por que é válido nós falarmos sobre o Esperanto, é válido nós apoiarmos essa causa. Eu trouxe um outro slide que está em um livro, A Língua que Veio do Céu, escrito, um livro que foi organizado por um companheiro esperantista. Nesse livro há várias informações que os desencarnados trouxeram sobre o Esperanto. Há um centro espírita muito grande no Rio de Janeiro, chamado Centro Espírita Leon Denis, que fica em Bento Ribeiro, e um dos seus principais iniciadores, Altivo Panfiro, um grande médium, psicofônico também, entre as várias características de mediunidade que ele tinha, e o espírito Caibar Schutel, através dele passou a seguinte mensagem em um determinado momento em que os trabalhadores do Leon Denis, essa casa com a irmã que fica na cidade do Rio de Janeiro, em Bento Ribeiro, estavam questionando sobre divulgação do Espiritismo. Caibar Schutel responde a seguinte pergunta. Então, a gente tem a pergunta, por que alguns acham que o Esperanto não seria essa língua como tanto a espiritualidade prega? Por que acham que o inglês já dominou? E quando a gente fala sobre Esperanto, muitas pessoas ficam brincando, ficam fazendo troça, ficam desfazendo, ou dizem, Esperanto é uma língua morta, né? Uma língua que não deu certo, que ninguém usa. E Caibar Schutel traz a seguinte informação. Ele diz, o predomínio da língua inglesa é de 50 a 60 anos no máximo. Na próxima encarnação que vocês tiverem, talvez o inglês já não seja uma língua tão representativa. Teimosamente disse para vocês, falarem o Esperanto, porque a humanidade como um todo ainda não se convenceu do seu valor. Então, estamos falando de Caibar Schutel, um espírito que reconhecidamente tem sabedoria, que se formos lá no Livro dos Espíritos, na escala espírita, questões 100, 101, 102, quando Kardec fala sobre os espíritos, nós podemos caracterizá-lo como um bom espírito, né, dentro da escala espírita didaticamente criada por Kardec. Ele diz isso. Então, essa mensagem é dos anos 90, aproximadamente. Isso, em seguindo, se for verdade, em seguindo essa, eu não diria essa previsão, mas essa visão de Caibar Schutel,
talvez em 2030, 2040, 2050, outras línguas tenham tomado o lugar do inglês. Talvez o chinês, talvez o russo, o próprio espanhol, que está se desenvolvendo tanto, a gente não sabe. Mas, independente dele estar certo ou dele estar errado, a questão é que, nessa informação, temos uma advertência da espiritualidade, para que a gente valorize a língua internacional neutra Esperanto, se somos espíritas e se queremos realmente um mundo melhor, um mundo onde possamos ser mais felizes. No próximo slide, eu trouxe algumas demonstrações do uso da língua Esperanto, porque alguns irmãos podem estar pensando assim, nossa, eu nunca ouvi falar nessa língua, ou outros possam dizer, eu ouvi falar no Esperanto quando era criança, eu pensei que ninguém mais usava. Então eu trouxe algumas informações rápidas sobre a língua Esperanto. Nós, esperantistas, nos reunimos nos mais diversos países desde 1905. O Esperanto nos congressos internacionais. Então, imagine os irmãos e as irmãs, que maravilha que é um encontro onde temos pessoas da África, da Europa, da América, da Ásia, todos se comunicando, se entendendo sem utilização de um intérprete sequer, todos se entendendo através de uma única língua. É o que acontece nos congressos internacionais de Esperanto. Desde 1905, na França, esse último iria acontecer, se eu não estiver enganado, na Austrália, eu não tenho certeza, mas aconteceu virtualmente. Então, o Brasil já sediou 2 congressos internacionais de Esperanto, a França, a Itália, os Estados Unidos, os mais diversos países. Desde 1905, com algumas interrupções, como das 2 grandes guerras mundiais, mas os esperantistas vêm se reunindo continuamente. Nós, esperantistas, também nos reunimos nacionalmente. O Brasil faz os seus congressos brasileiros seguidamente. O de 2020 seria na cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo, mas não aconteceu devido à pandemia. Mas os esperantistas brasileiros se reúnem também em vários estados. Os esperantistas nos estados têm os seus encontros, existem os grupos de Esperanto. Eu estou falando isso só para vocês verem que o Esperanto ele é usado. Ele não, talvez não seja muito falado, mas ele é usado, como está aí no título do slide, é uma língua viva. Existe uma plataforma para aprendizado de línguas chamada Duolingo. Inicialmente foi criada para falantes da língua inglesa. Foi criada em 2011. E o Duolingo, a partir do ano de 2015, começou a oferecer curso de Esperanto. E, por incrível que pareça, inicialmente se inscreveram 400 mil pessoas, depois foi para 800 mil pessoas, isso em 2015. Eu tenho informações mais atualizadas, mas o que importa é a gente ver a quantidade de pessoas que estão entrando em contato com a língua Esperanto. Todo mundo que começa a fazer um curso de línguas não o acaba, isso é fato. Tradicionalmente, segundo as estatísticas, cerca de 5% finaliza o curso. Então, só essa grande procura que a língua Esperanto teve através do Duolingo e ainda tem, é uma demonstração do quanto a língua se movimenta, do quanto a língua é aprendida, do quanto ela é falada. Existe uma enciclopédia virtual onde a gente sabe de tudo. Se a gente for nessa enciclopédia chamada Wikipédia ou Wikipedia, depende da pronúncia que a gente queira dar, a gente sabe sobre tudo lá. Se a gente escrever bicicleta, aparece a história da bicicleta. Ah, olho, se eu escrever olho, vai falar que é um órgão do corpo humano. Enfim, nessa enciclopédia a gente encontra tudo. A Wikipédia é uma enciclopédia que existe em Esperanto. Em Esperanto a pronúncia é Wikipedio, e o Esperanto é uma das 20 línguas com a maior quantidade de artigos. Talvez vocês possam dizer, 20 é a 20ª língua, só que no mundo temos seguramente mais de 2.000 línguas, sem contar os dialetos
vou ficar só nos dialetos, sem contar os dialetos. O Esperanto é a 20ª língua com maior número de artigos. Eu aproveito para chamar a atenção de que o Esperanto possui uma literatura mais vasta que muitos países. A Bíblia em Esperanto, o Corão em Esperanto, obras de Graça Aranha, Jorge Amado, autores internacionais, obras de Shakespeare, Tagore. O Esperanto, como está aí no slide, é uma língua viva. Existe uma versão do Firefox em Esperanto. O Firefox é um navegador da internet, assim como o Google Chrome. Então, existe uma versão do Facebook em Esperanto, existe o Google, uma versão também em Esperanto. Eu estou ressaltando isso só para nós percebermos que essas grandes empresas não iriam investir num idioma que ninguém fala, uma língua que é morta. Seguindo para o próximo slide, nós encontramos a seguinte informação. Nós iremos abrir para perguntas, então eu estou falando um pouco rapidamente, porque caso eu não consiga ser claro o suficiente em alguma ideia, ou caso tenha despertado alguma dúvida, vocês depois poderão fazer perguntas, quero dizer, eu acho, né? Eu não sei, se houver essa possibilidade, a gente pode abrir para perguntas. Então, no slide seguinte, ainda falando sobre o Esperanto enquanto língua viva, eu trouxe mais algumas informações. Olha, eu poderia trazer centenas, trouxe algumas básicas. Vocês sabem que existe a Unesco, que é uma organização das Nações Unidas, um braço das Nações Unidas, como se fosse um departamento que se preocupa com a educação, a ciência e a cultura. É uma agência da ONU. E a Unesco já reconheceu a utilidade do Esperanto 2 vezes, em 1957 e 1987, no centenário da língua internacional Esperanto. Há uma revista da Unesco, chamada Correio da Unesco, que é a revista mais lida entre todas as seções da ONU, entre todas as agências da ONU, e essa revista possui uma versão em Esperanto. E o Movimento Esperantista Internacional, que tem sua sede na Holanda, ele mantém relações com a Unesco. O Esperanto, então, possui um reconhecimento internacional. O Esperanto está presente em várias universidades, não como um curso de formação, como italiano, alemão, árabe, mas nos cursos de extensão. Então, o Esperanto é ensinado em universidades do Brasil. Ele recentemente teve um grande avanço na China, muitas universidades chinesas aprendendo Esperanto. E, quero dizer, o ensino do Esperanto em muitas universidades chinesas, e nós percebemos também um aumento de interessados e pessoas que querem aprender o Esperanto entre jovens e pessoas que gostam de aprender línguas, entre poliglotas. Isso, ao mesmo tempo, trouxe um problema para nós do movimento esperantista, que sabemos a quantidade de pessoas que falam Esperanto no mundo. Nós não sabemos, mas uma coisa é certa, o movimento esperantista está crescendo, o Esperanto é cada vez mais conhecido, e eu, ao pensar sobre esse crescimento, essa simpatia que o Esperanto está tendo entre os jovens, me remete a duas ideias. Primeiro, a dos ensinamentos da espiritualidade, de que o Esperanto será uma das primeiras heranças que nós, os homens e mulheres do mundo de regeneração, teremos. E, em segundo lugar, me faz pensar no cristianismo. O cristianismo que começou com Jesus, alguns pescadores. Jesus vivia entre os humildes e, no entanto, foi um movimento que cresceu, foi se expandindo até dominar o maior império daquela época, sem violência. E o Esperanto também prega toda uma divulgação, ele procura se expandir sem violência, sem nenhuma imposição.
Nós, esperantistas, trabalhamos muito pela união dos três Es, até devido a uma mensagem de Ismael Gomes Braga, Evangelho, Espiritismo e Esperanto. E falando nisso, no nosso intuito de estimular vocês a aprenderem a língua Esperanto, como nós sabemos, para o espírito alcançar a perfeição, ele precisa se desenvolver tanto na moral, quanto se desenvolver nos conhecimentos científicos. E aprender o Esperanto, para além dessa questão religiosa que nós estamos tratando aqui, aprender o Esperanto é abrir as portas para a cultura mundial. Nos identificarmos um pouco mais com os ideais de paz e fraternidade que todos nós, seres humanos, sonhamos. É apoiarmos uma causa nobre. Aprender o Esperanto é desenvolver a nossa mente, trabalhar partes do nosso cérebro que a gente não costuma trabalhar. Segundo os cientistas, os estudiosos, quando nós aprendemos qualquer língua, nós abrimos possibilidades no nosso cérebro para aprender outras. Segundo esses mesmos estudos, lá na Europa principalmente, quando a gente aprende o Esperanto, nós abrimos no nosso cérebro a possibilidade de aprender muitas outras línguas devido às características que a língua Esperanto tem, que não é escopo, não é ideia principal de tratarmos aqui. No próximo slide, nós vamos encontrar as seguintes informações. É o nosso último slide, onde eu trago mais ideias rápidas sobre o Esperanto, para vermos o quanto ele é simples e, por isso, fácil de ser aprendido. Então, nós temos, por exemplo, a palavra bovo, que significa boi. E aí eu já abro um parênteses para dizer o seguinte: o Esperanto é uma língua em que a maioria dos seus radicais veio do latim. Então, nós brasileiros, quando ouvimos palavras em Esperanto, para nós, e quando ouvimos um esperantista falando, vai nos parecer um pouco italiano, espanhol, francês, porque muitos radicais que são usados no Esperanto vieram do latim. Foi como o criador do Esperanto fez. Ele pegou esses radicais a fim de poder criar a língua. Então, bovo é boi. Em Esperanto, todos os femininos se faz com o sufixo -in, sem exceção. Então, imagine um estrangeiro aprendendo português. Qual é o feminino de cobra? O feminino de homem é mulher, uma palavra completamente diferente. Mas isso não significa que o português seja difícil. Significa que o português é uma língua rica, assim como o inglês e tantas outras línguas. No caso do inglês também, homem e mulher são palavras diferentes. Em Esperanto, a gente usa o sufixo -in. Então, bovo é boi. Se eu falo bovino, eu estou dizendo que essa palavra está no feminino. Então, se bovo é boi, feminino será? Isso mesmo que vocês pensaram. Com certeza todos vocês pensaram vaca. Há um outro sufixo do Esperanto que significa filhote, descendente, que é o id. Então, se eu falo a palavra bovido, o filhote do boi é o bezerro, se eu não estiver enganado. E no Esperanto existe um outro sufixo que é o ei, o e e o j. O j em Esperanto tem um som de i, como nas línguas eslavas, é um izinho breve. Então, bovo é boi, boveio, com esse sufixo, significa que o Esperanto é um local, significa que aquele é um local para o boi, que eu vou comentar para vocês, não contem para ninguém, nem eu sei como é que se chama o local onde o boi fica. É curral? É estábulo? Eu não sei. Mas em Esperanto, se eu falar boveio, eu sei que o boi está no lugar adequado para ele. E o coletivo? Vocês sabem o coletivo de estrela? Pena que pelo mundo virtual a gente não consegue trocar muito, né? Mas o coletivo de estrelas, acredito que muitos saibam, é constelação. Parabéns. Coletivo de lobo,
alcateia. E o coletivo de borboleta? E o coletivo de cobra? O coletivo de borboleta é uma palavra indígena, paná-paná. O Esperanto o português é uma língua rica como tantas outras línguas. Em Esperanto, como ele foi criado para ser aprendido rápido e facilitar a comunicação entre as pessoas, em Esperanto há um sufixo que diz o coletivo, que é ar. Então, se eu digo bovaro, eu estou trazendo a ideia do coletivo de bois, que em português eu também não sei o que é. Eu não sei se seria rebanho, manada, não é? Uma outra prova da simplicidade da língua Esperanto são os verbos. Eu trouxe aqui algumas terminações. Todos os verbos no presente terminam em as, todos no passado terminam em is e no futuro terminam em os. Então, eu tenho o verbo ame, a terminação i é do infinitivo. Então, ame é amar. Se eu digo me amas, eu estou dizendo eu amo. Se eu digo me ames é do passado, estou dizendo eu amei. Se eu digo me amos, é terminação do futuro, eu estou dizendo eu amarei. Então, o Esperanto possui uma estrutura simples, regular, e outra coisa, em Esperanto, cada letra possui o seu próprio som. Então, não tem palavras mudas em Esperanto, ele é fonético. E uma última informação sobre o Esperanto, para que vocês possam ter ideia da sua simplicidade, é de que como em algumas línguas, o Esperanto não tem palavras com acento, porque em Esperanto todas as palavras são paroxítonas. Paroxítona significa que a penúltima sílaba é a mais forte. Então, a penúltima sílaba vai ser a tônica, vai ser a mais forte. Ó. Esperanto. Eu disse o quê? Bovo, bovino. Espero ter sido claro ao dividir com os irmãos os conhecimentos da língua Esperanto, dizendo o quanto ela é simples, o quanto ela é fácil, e em nome dos esperantistas encarnados e desencarnados, eu convido vocês a apoiarem essa causa da língua internacional Esperanto, que quem puder aprender o Esperanto, que aprenda o Esperanto, quem não puder aprender Esperanto, que apoie a causa. Ah, sim, existe um último slide. Nesse slide eu pus alguns e-mails, alguns endereços eletrônicos onde vocês podem aprender Esperanto. Existe esse programa Mia Amico, onde a pessoa é acompanhada por um monitor, ela pode aprender Esperanto online. Existe o esperanto.org.br, que é o site um outro site onde a gente pode aprender. Tem o site da ABEU, a Liga Brasileira de Esperanto, que acabou que eu não pus aí, eu me confundi. Existe o site da AERJ, eu também pus errado esse site, no caso o da AERJ é www.aerj.org.br, que está aí, e abaixo tem um site da Cooperativa Cultural dos Esperantistas, um site muito rico também. Além do Duolingo, onde a pessoa aprende Esperanto em doses homeopáticas e tem um monitor também. O Duolingo é mais famoso. Então, irmãos, é isso. Infelizmente, eu não marquei o tempo onde eu comecei. Não sei se vai dar tempo para perguntas, mas ao lado da nossa transformação moral, nós sugerimos aos irmãos também desenvolverem a sua mente, o seu conhecimento, o seu intelecto, porque nós, espíritos, precisamos das duas asas, a do conhecimento, a do amor e a do conhecimento, para chegar a uma sabedoria. Obrigado, espero ter sido útil. Márcio, muito obrigada. Nós temos tempo, sim. São 20 horas e 14 minutos, dá tempo ainda, e temos algumas perguntas. Temos duas perguntas aqui, mas que eu acho que elas acabam virando uma. Duas pessoas perguntaram quanto tempo se aprende o Esperanto, e uma outra pergunta foi: sabemos que é relativo o aprendizado, mas em quanto tempo médio conseguimos já conversar em Esperanto?
Isso me remete a duas ideias. Primeiro, Leon Tolstói, contemporâneo de Zamenhof, ele disse que aprendeu Esperanto em 6 horas. Ele recebeu a gramática do Esperanto, um dicionário, uma carta de Zamenhof e reescreveu e respondeu em Esperanto. Como nós não somos gênios como Tolstói, a gente vai levar um certo tempo. Segundo pesquisas, 1/6 do tempo que eu levo para aprender qualquer língua, para falar fluentemente essa língua, eu levo no Esperanto. Então, se eu levar 6 meses para falar fluentemente italiano, com 1 mês, com o mesmo esforço eu falo Esperanto. Se eu levar 6 anos para falar inglês fluentemente, em 1 ano, com o mesmo esforço eu falo o Esperanto, mas isso também é relativo, mas segundo as estatísticas é mais ou menos isto, 1/6 do tempo. Eu estou sendo rápido, que é para caso haja mais perguntas, a gente poder ainda interagir Não, mais. dá tempo, a gente tem tempo. Eu estou consultando aqui. Uma pergunta de que maneira o Esperanto pode contribuir para a evolução, né, do nosso espírito, nesse momento de transição planetária, de transformação que estamos vivendo? Nós, os espíritas esperantistas, relacionamos muitas ideias de Zamenhof às leis morais que estão no Livro dos Espíritos. Se nós virmos com atenção muitas respostas que os espíritos dão ali, elas têm uma relação muito grande com os ideais do Esperanto, com a sua ideia interna. E então, como que ele ajuda? Ele ajuda porque ao aprendermos o Esperanto, ao desenvolvermos, ao nos ligarmos nessa corrente mental dos esperantistas, e aí quando falo corrente mental eu me remeto às explicações de Aulus André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade, quando a gente estabelece essa sintonia superior com os espíritos voltados para o bem, a gente vai se fortalecendo intimamente para essa vivência da fraternidade que a gente precisa. A gente tende a diminuir o nosso preconceito com os outros povos. A gente começa a se ver como um cidadão universal, né? Enquanto eu falo aqui, eu estava procurando nos slides do meu computador uma fala de Zamenhof, e que a gente relaciona muito com as questões 740, 750 e pouco das leis morais, onde Kardec faz muitos questionamentos sobre a família universal, se a humanidade um dia vai falar uma única língua. Então eu trago aqui uma fala de Zamenhof, num dos seus discursos, onde ele diz o seguinte: sobre o nosso planeta não há raças superiores nem povos eleitos, porque todos os homens são irmãos. A humanidade é uma família. Todos os nossos atos sejam regidos por esse ideal. Nós, os esperantistas, somos amantes da paz e devemos pregar com o exemplo. O Esperanto está absolutamente ligado a um idealismo pelo qual devemos lutar. Unir os homens por sobre as fronteiras, acabar com as guerras e os ódios, fazer mais felizes os seres humanos. Esse é o verdadeiro fim do Esperanto, a sua ideia interna. Então, quando a gente aprende o Esperanto, a gente começa a sintonizar com outros níveis de entendimento. A gente começa a sutilizar, a sublimar a nossa forma de entender e de ver as pessoas de outros países, como a nossa reforma moral mesmo. Não vamos ser ingênuos de dizer que aprender Esperanto o mundo vai melhorar. Não é assim. Só a nossa
adesão incondicional a uma conduta cristã, tendo Jesus como modelo, nós seremos espíritos melhores. Mas assim como a psicologia traz várias contribuições referentes à necessidade do perdão, do entendimento, o Esperanto é uma dessas ferramentas que Jesus nos permitiu ter para caminharmos mais rapidamente para um mundo melhor. Tomara que eu tenha sido claro, talvez eu tenha filosofado muito, né? Mas o que eu quis dizer é que o Esperanto ele tende a nos vermos mais como pessoas do planeta, não como um brasileiro, entre tantos benefícios que o entendimento e o uso da língua possibilita. Obrigada. Mais uma pergunta aqui, que eu acho que você, de certa forma, já até falou um pouco nessa sua resposta à pergunta anterior. O incentivo da espiritualidade para o aprendizado do Esperanto deve-se exatamente à simplicidade e unificação ou há algo para o desenvolvimento moral? Eu vejo como. Repete a pergunta, por favor, que eu vejo mais como a segunda, mas acho que parte da resposta também pode ser a primeira, por favor. Sim. O incentivo da espiritualidade para o aprendizado do Esperanto deve-se exatamente à simplicidade e unificação ou a algo para o desenvolvimento moral? Está mais para o desenvolvimento moral, porque inclusive no livro dos Espíritos, numa das questões que eu não trouxe, porque a gente tem que selecionar os assuntos que a gente vai trazer, mas em algumas palestras a gente traz essa resposta dos Espíritos, quando há uma questão sobre se nós iríamos falar uma única língua. E os espíritos dizem, uma única língua não, porque as pessoas, os povos têm suas características diferentes, mas todos um dia vão se ver como irmãos. Então, a recomendação da espiritualidade devido à questão da do nosso desenvolvimento moral, mas na verdade transcende a isso, porque é, é mais difícil ver uma pessoa como um irmão meu se eu não consigo entendê-la bem. Se eu tenho que aprender uma língua de uma outra pessoa, a relação é desigual. É como se ele estivesse acima de mim, como se ele soubesse mais, como se ele tivesse mais conhecimento. E o Esperanto, ele iguala. Alguns dizem que o Esperanto é o evangelho das línguas. E porque também, como cada vez mais nós vamos estar mais integrados, e isso é algo que eu considero incontestável, a rapidez das informações, o contato entre as pessoas, nós vamos precisar de um instrumento mais rápido. E esse instrumento rápido é a língua Esperanto. Então, assim como o processo de transformação do nosso planeta já foi planejado há milênios atrás, assim também o Esperanto ele já foi planejado muito tempo até antes que ele chegasse à Terra com esse objetivo de fazer com que a nossa humanidade possa desfrutar de mais fraternidade, de mais entendimento. O Esperanto vem no bojo dos benefícios do mundo de regeneração, essa nova Jerusalém, sem a Torre de Babel. Espero ter respondido, ter sido claro. Márcio, nós não temos mais perguntas, até porque algumas outras perguntas acabaram sendo respondidas nessa sua explanação. Então, assim, queremos te agradecer muito por ter trazido esse tema. Eu, particularmente, achei assim, bastante interessante, me despertou até o interesse de aprender o Esperanto, ouvindo você, né? Então, acho que isso que é importante quando a gente pode se abrir, né, para ouvir essas palestras aqui da Corrente do Bem, outras tantas edificantes,
isso abre portas, né? Então, eu passei a ter esse desejo, né? E confesso que antes disso nunca tinha pensado em aprender o Esperanto. Eu fiquei até pensando se nesse momento de pandemia, será que tem algum curso online de Esperanto para que a gente possa, né, também, como tantas outros aprendizados, né, que tivemos a oportunidade de ter nesse momento, né, até quem sabe fazer o curso, né, de Esperanto. Isso, eu aproveito esse seu questionamento para dizer que nas páginas da internet, as quais eu pus lá no último slide, pode-se aprender Esperanto e eu fico aberto a passar outros contatos. Se vocês podem passar os meus contatos para que eu possa informar as outras pessoas sobre o curso, caso elas queiram. Mas por esses endereços a gente consegue ter acesso a muitas informações. Se a pessoa escrever Esperanto no Google, ela vai ver que mundo que vai aparecer, não é? Porque o Esperanto é uma língua viva, uma língua rica, uma língua que existe, só falta a humanidade fazer uso dela. Márcio, gratidão. Eu tenho certeza que muitos vão sair daqui hoje com esse desejo de aprender um pouco mais sobre o Esperanto, até de aprender a língua, né? Então, nossa gratidão por mais uma vez, né, ter estado aqui conosco e nos trazido hoje esse tema tão interessante, né? Que com certeza surpreendeu a muitos, né? Que estão hoje aqui conosco. Gratidão, que Jesus te abençoe e esperamos ter você em outras oportunidades aqui conosco, ou virtualmente, ou quem sabe em algum momento, quando já pudermos estar juntos fisicamente, lá no nosso Lar Francisco de Assis, para que possamos te receber com aquele aconchego, né, que é próprio lá da nossa casa. Ó, gratidão e paz e bem. Então, queridos amigos, queremos agradecer a todos que estão conosco até agora, por essa oportunidade de mais uma vez estarmos juntos, nos fortalecendo, nos unindo nessa grande corrente de amor que é esse nosso momento de estarmos aqui juntos, com toda a simplicidade, com toda a nossa proposta, né, de nos melhorarmos, de acessarmos informações que nos ajudem a olhar para dentro e despertar, a despertar desejos de aprendizado, de nos aperfeiçoarmos mais nos nossos conhecimentos e de crescermos enquanto espíritos que somos nessa grande caminhada, né? Juntos aqui na Terra, ombro a ombro, lado a lado, e que possamos cada vez mais nos fortalecermos enquanto irmãos, porque esse momento acaba sendo como se fosse um grande culto no lar, né, onde cada um em seu lar, vibrando pelo bem comum, pode trazer muita transformação e muita ajuda para muitos irmãos, muitos desencarnados, né, que também ficam conosco nesse momento e aproveitando também todo esse aprendizado, todas essas vibrações. Então, gratidão a todos e domingo estaremos juntos de novo para mais uma corrente do bem. Então, vamos agradecer nesse momento, fazendo a nossa prece final. Nesse momento, Pai de amor, de bondade, queremos muito te agradecer por mais esta oportunidade de nos encontrarmos, de estarmos juntos nesse momento de reflexão,
nesse momento de doação e de recepção de tantas energias maravilhosas que a espiritualidade nos fornece. Que possamos, Pai, sermos pessoas cada vez melhores, buscando com humildade, simplicidade e tranquilidade a nossa transformação. Sabemos, Pai, que ainda somos tão imperfeitos, mas gratos somos pela grande oportunidade de estarmos aqui reencarnados, passando por tantos desafios que nos permitem crescer, porque esse é o nosso objetivo. Nos permitem romper barreiras que nos separam uns dos outros, que nos permitem o grande aprendizado, o maior aprendizado, e de uma simplicidade e de uma profundidade que é amar. E que essas vibrações de amor, dessa espiritualidade que se encontram conosco, do nosso Mestre Jesus, de todos esses companheiros amorosos, possam envolver a cada um de nós, a cada lar, a todos aqueles que sofrem, que se angustiam, a todos aqueles que também se alegram, que também mantêm as suas esperanças vivas, que possamos nos fortalecer no amor, na serenidade, na simplicidade de todos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Te pedimos, Pai, que nessas águas colocadas diante de nós sejam colocados os remédios que cada um necessita para o seu refazimento, para o seu reequilíbrio, para a sua paz mental, emocional, espiritual. Que possamos sair daqui essa noite mais fortalecidos e nos sentindo unidos por esse grande amor que nos foi ensinado pelo nosso Mestre Jesus. Gratos somos, Pai, por mais esta oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. Então, queridos irmãos, gratidão por essa noite, por essa corrente de amor. E no domingo, desculpem, estaremos juntos de novo para mais uma corrente do bem. Paz e bem, e até lá!